os versículos, irmãos, 24 e o 25. 2 versículos. Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O nosso Deus que é bendito, digo de honra, digo de glória. Vamos orar? Ah, Senhor, aqui estamos, diante da Tua palavra, e queremos ouvir, ó Deus, o Senhor falar em nossos corações, porque reconhecemos que somos fracos, e a Tua palavra nos ensina que sem o Senhor nada podemos fazer. Se o Senhor não edificar, será em vão até mesmo a leitura, porque vai ser uma leitura comum, não vai ser edificada, não vai ser uma mensagem inspirada pelo Senhor. Então rogamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos aprender mais do Senhor, precisamos andar mais junto a Ti, ó Deus, porque entendemos, ó Pai, contigo, andando com o Senhor, somos felizes. É nessa certeza que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para quem vem acompanhando, já sabe, já tem um tempo, mas estamos na carta aos Romanos estudando. É uma série de sermão, de mensagem, e eu quero trazer na memória dos irmãos o que eu já falei, o que já pregamos aqui, o que já ensinamos aqui. Então, deixa aberto aí as escrituras. Observe do verso 1 ao 7, falamos do chamado do apóstolo Paulo ao serviço. Observe o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Do verso 8 ao verso 15, aqui o apóstolo Paulo, ele traz esse ensino do amor aos romanos, o amor que ele tinha. Então, falamos do amor de Paulo pelos romanos. Observe o verso 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos. Ele tinha desejo de conhecer aqueles irmãos, que ele ouviu da fama daqueles que congregavam ali em Roma, da fé, do temor daqueles irmãos. O verso 16, irmãos, e o 17, fala do evangelho, o poder de Deus para salvar. Observe o verso 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo fala desse poder que é o evangelho, é o poder de transformar a vida. Se estamos aqui hoje, foi o poder de Deus através da pregação do evangelho. É por isso que estamos aqui. O verso 18, irmãos, ao 20,
fala da revelação natural. Observe aí o verso 19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O Senhor manifestou como? Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Louvado seja o nosso Deus. E do verso 21, irmãos, ao 23, falamos aqui da origem da idolatria, que diz assim, o verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, aqui veio da onde veio a idolatria. O homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. E que possamos estudar agora, irmãos, os versos que lemos, o 24 e o 25. Na mensagem, irmãos, anterior, nós vimos que, como o apóstolo explicou aos cristãos em Roma, que se encontrava ali naquela igreja, que havia revelado, que Deus havia revelado à humanidade através de duas formas. Primeiro, pela consciência, vamos relembrar, o verso 18 e 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, foi revelado, Paulo explicando, através de duas formas. Primeiro, através da consciência, a consciência que o próprio Espírito incomoda, e muitas vezes eu e você, meu Deus, minha consciência está me incomodando. É o Senhor, e tem isso. Não é somente ao crente que a consciência incomoda, mas a todos ser humano. Então o Senhor revelou também, a segundo pela criação. Observe o verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, desde o início, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Céu, terra, a gente percebe, estava tudo seco, o Senhor manda chuva. Hoje você vai nos pastos, até mesmo no quintal, tudo verdinho. Você vê aquele capim com a saúde. Então, o ímpio percebe isso, que existe alguém que manda chuva, que controla todas as coisas. Então, irmãos, em seguida aqui, o apóstolo Paulo explica que apesar dessa revelação, na consciência e na natureza, o homem, o ser humano, mesmo com esse conhecimento, rejeitou e rejeita essa revelação. Observe o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento. O que eles fizeram? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Não somente endureceram, continua ainda nesse caminho. E qual é a consequência, irmãos, dessas coisas? Eles caem na idolatria, porque substituem o Deus vivo e verdadeiro por outros deuses. Observe o verso 23. E mudar a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de começar a adorar as aves, os quadrúpedes e répteis, fazendo
imagem de escultura, de animais, e logo mais tarde dos próprios homens, como o próprio faraó, já falamos aqui, a imagem do faraó, que era obrigado a adorar ali. Então, irmãos, Deus agora mostra que chegou a sua vez. Chegou a vez do Senhor. Dos versos 24 aos versos 31, Paulo fala da retribuição. Deus se revelou, o homem rejeitou, Deus retribuiu. Deus se revela à humanidade, o homem rejeita, e Deus vai dar a paga dessa rejeição, vai retribuir. Vejamos aqui, irmãos, a retribuição de Deus, e ela está aqui alertando aqui 3 vezes, nestes 3 versos, a expressão, porque por isso Deus entregou. Essa expressão significa com a justa punição pelo pecado cometido, Deus entrega. Vamos acompanhar? Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens. Entregou o quê? A imundícia. Observe o verso 26. Por causa disso o quê? Do pecado, da desobediência, os entregou Deus às paixões infames. Observe o verso 28. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, é a mente do homem, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O Senhor entrega a essa disposição pela desobediência. O Senhor se revela, o homem rejeita, o Senhor entrega ao seu próprio coração. O Senhor faz isso. Vejamos aqui, irmãos, a retribuição. Ou seja, Deus dando a resposta da consequência da desobediência. Elucidando aqui esse texto, irmãos, a primeira lição é: a resposta de Deus foi entregar a humanidade aos desejos dos seus corações. Foi abandonar a humanidade à correção de sua alma, aquilo que eles desejavam. Os homens desejam seguir os seus corações. Observe o verso 24, irmãos. Aqui no verso 24, aqui Paulo fala que o coração do homem é cheio de concupiscência. Cheio de concupiscência. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O objetivo aqui, irmãos, é entender essa verdade terrível, que Deus, na sua justa retribuição, mostra que a situação do homem é pior do que ele imagina. É bem pior. E qualquer pretensão de dizer que há mérito ou justiça própria, irmãos, é ilusão. Não há um homem sequer, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, as Escrituras falam. É por isso que o Senhor enviou seu Filho amado para cumprir a lei e morrer em nosso lugar. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é entender essa palavra concupiscência. Devemos entender, e concupiscência significa desejo. Essa palavra aqui é usada para significar desejos ruins, ou seja, um desejo de ter ou fazer coisas erradas. Isso é concupiscência. Concupiscência é a paixão
por alguma coisa proibida. É um anseio por alguma coisa que é contra a natureza de Deus. É por isso que Paulo fala que o coração do homem é cheio de concupiscência. Ele é contra a natureza de Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo está dizendo que o coração do homem abriga desejos ilícitos, o que é ilegal, proibido. É o desejo do coração do homem. O homem sem Deus, irmãos, é só tumor, é só desobediência. É por isso que devemos nos aproximar de Deus. E há um convite universal, está lá, segundo Mateus 11, 28, quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é um convite para todos: vinde a mim, porque o ser humano está cansado, está enfermo, precisa desse Senhor, desse médico. Mas entenda, irmãos, Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem perfeito e fez um pacto com o homem, e colocou como uma figura desse pacto a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Só pode comer de todas as árvores desse jardim, menos essa, porque no dia que comer, certamente morrerás. O homem quebrou esse pacto, desobedeceu. O homem quebrou o pacto, irmãos. Aqui nessa carta aos Romanos, observe o capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo escrevendo, irmãos, aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, lá diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele deu vida. Isso é um resgate. É isso que o Senhor quer fazer em cada vida daqueles que o buscam, resgatar desse lamaçal. Lá também, irmãos, nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário, a paga do pecado é a morte. É por isso que precisamos de Cristo em nossa vida. Sem Cristo, não é só dizer, eu quero ter Cristo, ou ser membro da igreja. Isso aí somente são passos. Ter Cristo vai além de ser membro de uma igreja. Vai muito além de você citar versículos. Ter Cristo é viver em Cristo, é ser parecido com Cristo. E o Senhor chama para isso aqui. Então o salário do pecado, pode ter certeza, é a separação do homem com Deus. Abre aí, irmãos, em Isaías 59, verso 2. Olha o que faz o pecado na vida do ser humano. Observe aí. Observe e anote, irmãos, esse texto. Ele diz que: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. O seu pecado, aquilo que você alimenta, que é errado, te separa de Deus. E ele continua: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O pecado faz isso, para que vos não ouça, não vai entender mais a palavra, porque o pecado está tomando conta. Meu irmão, pecado não é somente o ato, não. Lembre, se você está se alimentando, ou alimentando a sua mente com coisas ilícitas, ilegal, proibida, isso é pecado. Isso é pecar contra o Senhor. E isso, irmãos, faz a separação entre nós e o nosso Deus.
Somos chamados para uma vida santa, uma vida separada. É tanto que crente significa santo. O que significa santo? Ser separado. Estando no mundo, mas separado do mundo. Estando aqui, mas como cidadão do céu. A identidade está marcando, nasci em Ipirá, na Bahia. Mas a identidade da tua alma é do céu. Cidadão do céu. E o Senhor convoca cada crente a viver dessa forma. Então fuja, irmãos. Se tem algum laço, se há alguma semente ruim, fuja. Se você assiste alguma coisa, ou está acompanhando alguma coisa, ou enviando ou recebendo mensagem de alguma coisa, fuja. Senão você vai se separar de Deus. Você vai estar na igreja, você vai estar lendo as Escrituras, mas como diz o profeta, o Senhor falando ao profeta, esse povo só me louva só com os lábios, me adora só com os lábios, mas o coração está distante, está longe do Senhor. Então a sua palavra nos chama para isso, irmãos. O segundo ponto aqui, a concupiscência do coração, irmãos, faz com que o homem rejeite o conhecimento de Deus. Esse pecado faz que o Senhor seja incomodado com o nosso jeito de viver. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se entristece com certa atitude. E diz aqui, embora a glória de Deus brilhe em nosso redor, irmãos, na consciência e nas coisas criadas, o homem, ele não quer saber de Deus. Quer ver uma coisa? Observe o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ele não quer saber de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual que é bendito eternamente. O amém é dado ao Senhor, é verdade. Deus é bendito eternamente. Eles mudaram. Irmãos, esse verso 25, esse mudar aqui, se você for lá no verso 23, lá fala de um verbo também, mudar. Só que na aplicação é bem diferente. Observe o verso mudar do verso 23, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem. Só que esse mudar do verso 25 é bem diferente. Aqui significa ainda mais comparado com o verso 23. Esse mudar aqui do verso 25 é derivado da palavra travesti, que significa você mudar a natureza de uma coisa e representá-la vestida de outra. Daí vem o termo que nós conhecemos como travesti, que é o homem que se veste de mulher. Veio dessa palavra. Agora observe o verso 25. Bota o olho aí na Bíblia. Verso 25, quando diz, pois eles mudaram, vamos botar na palavra derivada desse verbo mudar. Pois eles travestiram a verdade de Deus em mentira. É isso que o original quer falar. Mudaram a verdade de Deus, vestiram a verdade de Deus em mentira. No próximo domingo, se Cristo não voltar, vamos estar falando um pouco dessa mudança, desse mudar do homem, deixando contato com a mulher, se inflamaram com homens. Mas só de hoje a 8 que vamos estar falando sobre isso, se assim o Senhor permitir. Então, irmãos, aqui, pois eles travestiram a verdade de Deus em mentira. Mas qual é a mentira? Aqui, o verso 25 responde, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O terceiro ponto, retornando aí o verso 24, diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. A pergunta é, o que Deus faz para apanhar o pecador na sua própria armadilha? Resposta, Deus entrega a fábrica de ídolos. Qual é a fábrica de ídolos? O coração. Esse João Calvino, pastor, reformador, escritor, teólogo, ele usava muito essa frase, que o coração do homem
é uma fábrica de ídolos. Vem do coração do ser humano. Abra em Atos 7,41, irmãos. Lá diz assim: naqueles dias, lá no deserto, quando Moisés se afastou para obedecer o chamado de Deus, para receber os mandamentos, enquanto Moisés passou ali quase 40 dias, já completando os 40 dias, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo. Pegaram ouro, joias e fizeram de uma forma de um animal, um bezerro, para se alegrar com as obras das suas próprias mãos. Aqueles homens que viu o mar vermelho se abrir, e antes mesmo do mar se abrir, viu ali aquelas pragas que afetavam os egípcios, mas não tocava no povo de Deus, o povo de Israel, aquele povo que viu tudo, aquele povo que foi sustentado no deserto. Nenhum chinelo se desgastava, nenhuma roupa se rasgava. Esse povo, por um momento, manda fazer uma imagem para adorar. E muitas vezes hoje, irmãos, não é uma imagem física, mas a imagem do coração que é corrupto. Começa a alimentar o que passa no coração, contaminado pela cultura deste mundo. Significa, irmãos, essa imundícia que Deus abandonou tais homens a seu coração. Quer dizer que Ele tira o pé do freio, como diz o Salmo 81, verso 12, que eu sempre repito aqui, eu peço aos irmãos que abram. 81, 12. A justa punição do erro o Senhor entrega ao seu próprio coração, o coração do homem. Salmo 81, irmãos, vamos ler do 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, quer dizer, não quis me obedecer, a ter confiança em mim, a ter fé em mim. Não, Israel não me atendeu. Verso 12, o que acontece? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Olha o que o Senhor fala: siga os seus próprios conselhos. Em outras palavras, irmãos, vamos voltar nos dias de hoje. Quando você fala ao seu filho: não vai nessa festa não, meu filho. Aí eu vou: meu filho, não vá, lá tem, você viu o que aconteceu esses dias aqui na cidade, mas eu vou. Não vá, meu filho. Chega a hora, sabe o que o pai faz? A mãe aí tem uma coisa no coração, mole, que fica chorando, quer segurando, o pai: tu quer ir? Vai, segue teu coração. E ele arrebenta. Lembra do filho pródigo? Pediu: me dá minha herança. Acho que aquele pai aconselhou quantas vezes? Quantas vezes aquele pai aconselhou: meu filho, não vai, eu quero minha herança. Eu quero, o senhor parece que não me ama, não gosta de mim, só gosta desse irmão mais velho. Me dá minha herança. O que é que o pai fez? Irmão, ali figurava Cristo, o Senhor. Quer ir? Vai. É assim que o Senhor faz. Porque o que é que diz a Bíblia? Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 11: o Senhor corrige a quem ama, e açoita com vara todo quanto ele recebe. Ele corrige a quem ama. Que é necessário muitas vezes: vai, meu filho, vá, para quebrar a cara. Meu irmão, se você ainda insiste alimentando o teu coração, tenha cuidado. Tenha cuidado. Olha, Deus é amor, pode ter certeza, mas neste amor é aplicada a justiça. O Senhor é justo. Lá na carta de Paulo aos Gálatas diz assim: de Deus não se zomba. Não zombe de Deus. Não brinque do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor. Essa é a quebra do terceiro mandamento.
O que é que está lá escrito? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Dizendo que é cristão, mas tomando atitude diferente. Entenda, irmãos, o crente não é perfeito. Eu não estou falando de perfeição aqui. A gente está falando da desobediência. Entenda uma coisa, um crente, ele não é um pecador. Grave bem, mas ele é sujeito ao pecado. Porque se ele fosse pecador, ele estava condenado à morte. Ele foi justificado por Cristo. Ele é um pecador agora redimido, lavado pelo sangue de Cristo. Então, o crente não é um incrédulo, mas o crente tem momento de incredulidade. Ou não tem? Ou os profetas não tiveram? Os apóstolos? Ou Pedro? E tantos outros? Ou Tomé? Não queria ser igual a Tomé. Se eu fosse igual a Tomé. Negou e mas reconheceu. E ficou nos pés de Cristo. E foi um testemunho. Então, irmãos, devemos observar isso. Eu quero convidar vocês a observar esse verso. Voltar para o Salmo 81, 12. Isso é um comentário aqui dessa Bíblia, a herança reformada, que é muito importante. Aqui diz assim: então deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga o seu próprio coração. Aqui um comentário diz assim, o comentarista fala, mandei embora na dureza dos seus corações. Um dos atos de juízo de Deus é quando ele permite que o pecador ande no seu próprio caminho, que certamente lhe dará bom resultado. Não dará bom resultado. Não vai ter resultado bom. Aquele que vive seguindo o seu próprio coração. Mas meu coração, irmão, está pedindo isso. Não faça uma coisa dessa não. Tem umas mensagens que é bonita de se ouvir. Quando você está completando anos, quando alguém manda mensagem, eu desejo você, eu te desejo que tu realize o desejo do teu coração. Aquela bondade, manda aquela mensagem. Meu irmão, não faça isso não. O coração do homem é corrupto, é desesperadamente corrupto. É o coração do ser humano. Não mande mais essa frase. Eu desejo você que tu realize o desejo do teu coração. Meu Deus, desejo do coração do ser humano. Deus tem piedade de nós. Deus tem compaixão. Irmãos, eu quero convidar, abra em Ezequiel, capítulo 14. Vamos ver aqui um ato do julgamento do próprio Deus. Ezequiel 14, do 1 ao 5. Ezequiel 14, do 1 ao 5, a palavra do Senhor fala assim, irmãos. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si, sempre. Olha bem, observe isso. Acaso permitirei que eles me interroguem? O Senhor está dizendo em outras palavras, irmãos, que devo permitir ser buscado por esse povo? Em outra, será que eu vou ouvir a oração desse povo? E ele continua dizendo aqui, assim diz o Senhor, verso 4, portanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu
o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eu vou responder segundo o teu coração, os teus ídolos, aquilo que tu adora. Eu vou dar a resposta que tu tanto semeia, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Seguir o seu coração. O maior inimigo, irmãos, do ser humano, não é lá outros países, não é alguém que está te afrontando aí. O maior inimigo de alguém é seu próprio coração. É seu próprio coração. Se você tem um inimigo, se você quiser morar em outra rua, você não vai ver mais ele. Se for uma cidade grande, mais difícil você ver ele. Ou vai morar em outra cidade. Mas o teu coração, onde tu for, ele te acompanha. É por isso que as Escrituras nos chamam a analisar essas coisas, irmãos. Olha bem, quando aqui o reformador João Calvino, ele cita essa frase: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A frase pode ser interpretada aqui, irmãos, em referência à tendência do ser humano a criar ídolos, ou seja, a depositar esperança e confiança em algo que não seja Deus. Uma confiança nisso. Então, esse texto nos chama a isso. Observe também, irmãos, em 2 Tessalonicenses, quando eu falo da justa punição pelo erro, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, veja o verso 9, o 11 e o 12, que diz assim, irmãos: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Esse iníquo aqui, irmãos, é o anticristo. Então, ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ele vem com poder, com prodígio, com cura, com certas limitações ou libertações. Ele vem com ideias. Aí o verso 11 diz: é por esse motivo, olha bem, é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. O Senhor mesmo permite que eles sigam o seu próprio coração, essa é chamada a margem do erro, e eles vão seguir os seus corações. Aí o verso 12 fala o quê? A fim de quê? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não deram crédito. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Preferiram a injustiça do que a verdade, do que a justiça do Senhor. Observe o verso 24, irmãos. Quando ele fala: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Essa expressão aqui, irmãos, entregar a imundícia, pressupõe que essa já existia. Essa imundícia já existia. E a penalidade aqui consiste no ato que eles foram entregues à imundícia, quer dizer, foram entregues à sua própria imundícia, ao seu próprio coração, que anteriormente os caracterizava, denominava isso, já existia isso, que Paulo aqui chama de concupiscência do seu próprio coração. Essa imundícia, irmãos, significa aberração sexual. O que é isso? Imoralidade. Essa imundícia, Paulo está apontando para imoralidade. Eu quero convidar vocês a abrir em 2 Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios, só a parte B, eu vou ler aqui rápido, que diz: pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Lascívia, irmãos,
é comportamento lascivo, que vai além do pecado, que envolve o desprezo pelo que é certo. Você é lascivo, ele tem desprezo, ele não suporta quando alguém fala a verdade. Isso é lascívia. Isso é os desejos da carne. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, irmãos, lá no capítulo 5, verso 3, ele diz assim: mas a impudicícia é indecência. Então, mas a indecência e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém ao santo, como convém ao crente. Eu vou repetir, Efésios 5:3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a um crente, a um separado. Não, ele chama atenção para isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5, lá ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, a primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: portanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Deus chamou o seu povo para santificação, irmãos. Sermos santos, que no original significa ser separado deste mundo, e estando nesse mundo, mas não sendo contaminado pelo mundo. Quando falo em mundo, irmãos, vamos aplicar aqui um pouco, fala de cultura, de costume. Cuidado com isso. Paulo, aqui escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 8, irmãos, o verso 13, observe aí, você que já está com a carta aberta, que é importante até você anotar. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito de Deus, só pelo Espírito de Deus você vai ter força, mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, no verso 24, que Deus entregou tais homens a essa imundícia. Então, e o resultado final, irmãos, quando Deus entrega, Deus muitas vezes entrega a cultura. Mas é cultura, irmão, não é pecado não, é cultura. Pois Deus entrega a cultura a uma pessoa, a uma sociedade, a um país, a uma geração, aos desejos dos seus próprios coração. Qual é o resultado disso? Desonrar os corpos. Mas vá lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele fala sobre o corpo. 1 Coríntios 6, o 19 e 20, quando ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ainda não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você sabia que seu corpo não é seu? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu vou ler agora aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, os mesmos versículos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não sabem disso? Vocês não pertencem a vocês mesmos,
mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Sexta-feira a gente estava aqui reunido e estudou a primeira pergunta do catecismo. Qual o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar Deus. Então o seu corpo tem que ser para a glória de Deus. Se você vive direto ou indiretamente em uma prostituição, você está pecando contra o Senhor. Prostituição não é somente o ato de se prostituir. Os pensamentos, você lá nas plataformas concordar com certas coisas, até mesmo nas novelas, aquela concordância, na sua mente você está alimentando a prostituição. E o Senhor chama a isso, a termos atenção a essas coisas. Meus irmãos, a Bíblia é clara quando fala especialmente das relações sexuais. Deus criou o homem e a mulher e uniu em casamento. Sim, ou seja, o propósito do meu corpo, pensando na área sexual, é que eu tenha as relações, ou tenha a relação heterossexuais, monogâmica, no casamento. Hetero, homem e mulher, monogâmica, só um parceiro. Agora, aonde esse parceiro? No casamento. Esse é o projeto de Deus. Se há pensamento diferente, é desonrar o corpo, é pecar contra o Senhor. Eu vou dar um exemplo. Fornicação. O que é fornicação? É o sexo entre pessoas solteiras. Se você faz isso, você está fornicando. Adultério. O que é adultério? É o sexo e que uma pessoa casada está envolvida com outra que não é o seu cônjuge. Prostituição é o sexo quando se envolve dinheiro. Isso é prostituição. Então, irmãos, relações homoafetiva ou homossexualidade é relação existente entre pessoas do mesmo sexo. E são distorções do projeto original de Deus. É distorção. Então, Deus, olha bem, estamos estudando sobre a retribuição de Deus. Deus retribuirá na justa medida. Ninguém vai escapar. Não pense contando piada, se alegrando, dizendo isso e aquilo. Ele vai chegar ao seu tempo. E quando ele tira, irmãos, o pé do freio, a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual, para desonrar os seus corpos entre si. Concluindo, irmãos, chegando já ao final, o que aprendemos aqui, nesse sermão, nessa elucidação do texto? O que aprendemos aqui? Primeiro, não se engane ou deixe ser enganado, pois muitos vão dizer que a resposta dos nossos problemas está dentro do nosso coração. Somos bonzinhos, que a nossa índole é boa. Quero convidar vocês, abrem Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, irmãos, verso 9 e 10, observe e, se possível, assinale aí ou circule. A palavra do Senhor, aqui é a palavra de Deus, palavra inspirada. Deus chama o profeta Jeremias
E em outras palavras, fala: escreve, Jeremias, o que eu vou te falar. E Jeremias escreve. Verso 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece o seu coração? Há uma pergunta aqui. Mas há alguém que conhece. E ele responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Espere que o Senhor vai dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Enganoso, irmãos, é ardiloso, indicioso, é torcido, ele é desesperadamente, quer dizer, a alma humana aqui não apenas está contaminada pelo pecado, mas está envolvida em camadas de mentira, além do seu alcance. Ele está envolvido. Enganoso é o coração. E quantas vezes o coração engana a você mesmo? É por isso que as Escrituras dizem, irmãos, diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Segundo, o que aprendemos aqui? Em segundo lugar, sinais da ira de Deus. Deus, irmãos, como já falei, é um Deus de amor, mas neste amor é aplicada a justiça. Deus está retirando o freio. A impunidade é cada vez maior, irmãos. Vemos isso até dentro da congregação. Quando ela quer ser parecida com o mundo. Eu não sei se você não percebeu. Há momentos do ano que a igreja quer ser parecida com o mundo. Em sua cultura, em seus costumes. No período da Páscoa, o que é que tem, irmão? Só isso aqui, o que é que tem? Mas, irmão, na escola, um coelhinho ali, ou o chocolate, o que é que tem? Meu irmão, a palavra crente significa santo. Santo é ser separado. Você tem que ser separado. Natal foi uma luta e continua sendo uma luta aqui na igreja sobre o Natal. É o culto do Natal. Culto é a Deus. O culto é a Cristo. O culto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O culto é a Trindade Santa. Mas tem que ter, eu vou botar esse lá na minha casa, irmão. O Senhor te chamou para ser separado do mundo. Ser santo é ser separado. A cultura te afetou. Os costumes. Há igrejas conhecidas, como a romana. A prioridade dela são os costumes da igreja. É a cultura da igreja, não é as escrituras. Se você continuar nessa visão, você vai ter uma visão parecida com os romanos. Meu irmão, o Senhor te deu uma nova vida. As coisas velhas, está lá em 1 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez novo. O crente não pode seguir cultura mundana, costume mundano. Eu sei que é gostoso, entenda isso. Quem está dizendo que é ruim por nossa mente, para nossa carne, é tão bonito. Ô irmão, Deus nos chamou
Está lá em Lucas 9:23. O próprio Jesus falou bem assim: aqueles que quiserem vir após mim, assim mesmo se negue e tome sua cruz, dia após dia. Não é somente hoje, dia após dia. Hoje, amanhã, renunciar. Entenda, eu sou apaixonado por filmes. Eu sou apaixonado, minha mulher brinca. Eu já assisti milhões de filmes. Hoje, aprendendo mais das Escrituras, eu fico na guerra, na luta, para não assistir um filme que venha ferir o meu Senhor. Porque a maioria não vale mais nada. Você liga a televisão, imagina essa facilidade dessas plataformas no celular, uma facilidade enorme, que muita gente está com problema no pescoço de tanto olhar essas coisas. Imagina no coração. Se já tem problema no pescoço, imagina no coração. Alimentando. Um lança uma mensagem, vai alimentando aquela mensagem. Que nada, eu não sou tão assim também não. Tu também me acha muito bonito. Não sou assim não. Cuidado, irmão. Não, mas tu é ignorante. Sou. Ignorante é hora que você tem que ser. Não é ignorante, não. Isso não é ignorante. É ser bruto. É hora que tem que ser bruto. Você é conhecedor, não é ignorante, porque você falou não. Então, irmãos, já encerrando aqui, tenha cuidado com o costume. E vemos isso, irmão, na sensualidade, nas vestimentas de várias irmãs. Domingo mesmo, eu sentei lá no fundo. Não sei porquê, eu vi tantas costas das irmãs domingo passado. Minha irmã, o nosso corpo, o fim supremo principal do homem, glorificado em Deus. Vista seu corpo, mostre seu marido. Se você for uma pessoa solteira, no seu proceder, Deus vai guiar um companheiro para você. Mas cobre, por favor, seu corpo. Somos chamados para ser diferente. Entenda, irmão. Entenda uma coisa. Estamos ainda nesse corpo corruptível. Somos sujeitos às fraquezas. Não somos pecadores, mas estamos sujeitos ao pecado. Os olhos, irmãos, ele traz muita coisa para a sua mente. Então, por favor, guarde as suas costas para o seu marido. Para não falar outras partes, como o umbigo, outras coisas. Eu estou falando somente as costas. O que aprendemos aqui? O último, para encerrar. Que somente o próprio Deus pode salvar dessa situação. É por isso que Paulo chega, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, irmãos. Somente o Evangelho em Cristo pode fazer isso em nós. E nós não precisamos mais de remendo. Precisamos de uma cirurgia. Esse negócio de remendo, não, eu vou fazer isso, irmão, mas outras coisas eu não vou fazer, não. Eu vou fazer só isso aqui. Nós precisamos de uma cirurgia. E a cirurgia, você tem que se preparar para essa cirurgia. Começa lendo as Escrituras. Separando 1 hora por dia para meditar na palavra, antes de fazer qualquer coisa. 1 hora por dia. Buscando aquele momento que você tem mais disposição. Que muitos entregam essa disposição ao trabalho, entregam a leitura, 1 hora por dia, naquele momento que você tem mais disposição em orar, em se fortalecer.